Recorte Saúde, em parceria com o CIMEP, diretamente desse fórum maravilhoso que aborda, né, a saúde do Brasil como um todo. Estou aqui com uma pessoa mais do que especial para esse grande momento, que é o Dr. Otto Fernando, que é presidente do Sindicato dos Médicos do Espírito Santo e vice-presidente também da Federação Nacional dos Médicos, para falar sobre um assunto, uma temática importante, que fala sobre o SUS, sobre a terceirização, sobre a utilização das OS e sobre a valorização também dos médicos. Primeiro, eu quero agradecer Muito pela obrigado. sua participação aqui no fórum. Agradecer também em nome de toda a equipe do Record Saúde, do CIMEP, de você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo, vindo lá do Espírito Santo, que não é tão perto, Certo. para compartilhar com a gente aqui do nosso estado a experiência, né, que você já Hum, traz, essa bagagem aí de longos anos dedicada à medicina. Então, seja muito bem-vindo ao Record muito Saúde. obrigado pela oportunidade. E atendendo aí essa provocação sua, a primeira coisa que eu tenho que falar para o seu telespectador, o pessoal que te acompanha, eu digo que o SUS ele está no governo federal, no governo estadual e nas prefeituras. É importante que esse tipo de atendimento médico público, ele é o SUS e é de responsabilidade das prefeituras, do governo do estado e do governo federal. Por que eu estou falando isso? Que hoje o tema, até mesmo nas campanhas políticas, a pauta principal é a saúde. Depois vem a educação. Sim, E aí, quando você fala, qual é essa experiência que o Sindicato dos Médicos do Espírito Santo tem e a federação? Importantíssima. A nossa preocupação é com esse SUS que hoje ele está sendo terceirizado, sim, colocando outras pessoas, empresas que você desconhece a procedência para estar administrando o SUS da sua cidade, do teu município, do teu estado. É preocupante isso quando terceiriza. Terceiriza porque acaba colocando a qualidade no atendimento da pior forma possível. São empresas que muitas vezes ganha uma concorrência pelo menor preço e automaticamente dá a pior qualidade de assistência médica. Há empresas que assumem uma maternidade, como já aconteceu no Espírito Santo, em que tiraram de lá 48 médicos plantonistas e chegaram com 3 obstetras. Como é que pode isso? Você ganha uma concorrência, menor preço, mas você não tem corpo clínico? Isso é um absurdo, isso acontece demais. Um outro hospital de urgência emergente que trouxe para cá como experiência, para trocar experiência com os outros colegas médicos de várias partes do Brasil, que está aqui no Piauí, foi justamente um hospital de urgência e emergência. Chegaram lá com a meia dúzia de ortopedistas, diz que eram ortopedistas, e tiraram uma equipe que já está lá há mais de 20 anos, se dedicando com protocolos de atendimento, desde o pré-operatório, a cirurgia ortopédica, o pós-operatório e a continuidade na compra. Jogaram isso tudo fora para uma terceirização que só quer o atendimento e o péssimo atendimento. Então, dessa forma, a luta do sindicato, juntamente com a FENAM, são 2 pontos. No Espírito Santo, cada sindicato faz esse papel na luta contra a terceirização, sim. a precarização da mão de obra, a péssima remuneração do médico e, consequentemente, falta segurança. Porque se o cara está em péssimas condições de trabalho, o atendimento não fica de qualidade. Aí vem a violência contra o médico, a depredação do patrimônio, automaticamente a saúde do médico vai lá embaixo. Então, a primeira coisa é a terceirização. E lá no Espírito Santo, nós trouxemos essa experiência para cá, temos uma lei estadual que acaba com essa picaretagem, com essa corrupção a nível municipal, a nível estadual e fora federal, mas é importante vocês saberem disso. Esse dinheiro do SUS está saindo entre os dedos, está indo pelo ralo afora, entendeu? Sem estar empregando aí uma qualidade no atendimento, na remuneração e resultados. Que adianta você colocar uma OS em que o paciente foi lá, atendeu, deram alta rapidamente, mas ele voltou uma, duas, três, 4 vezes para aquele hospital. E muitas vezes você perde a notícia dele. Morreu, morreu. Então é assim que é o SUS? Não, nós somos contra isso, contra a terceirização. Somos a favor, sim, da CLT, do concurso público, coisa que muitas prefeituras não querem, muitos governos estaduais não querem.
E isso aí é uma coisa justamente para estar entrando nessa ciranda da terceirização. O outro ponto que eu falo para você é justamente a remuneração médica, o piso nacional. O piso nacional da FENAM, entendeu? É o nosso estipulado, calculado dessa forma. Mas existe um piso que está tramitando no Senado e também na Câmara de Deputados, em que chega em média para R$ 13.000 para 20 horas. E contempla também você, dentista, você, cirurgião dentista. Nós temos que unir forças, ombrear, ombro a ombro nessa luta lá em Brasília, porque lá eu falo da FENAM. Eu, como vice-presidente, nós estamos lá toda semana, a cada 15 dias no Congresso, justamente para estar buscando essa situação que está ligada à melhor forma, a mais garantida de remunerar o médico e dar condições futuras. Outra coisa importante, plano de cargo, carreira e salário. As prefeituras não têm mais isso. O médico vai trabalhar a vida inteira. Nesse modelo de terceirização, ele não tem direito à licença maternidade, ele não tem direito à licença com atestado médico, porque se você está fora, está fora. Tem um monte lá fora. Eu chamo isso de canibalismo. Ah, você não dá para. Ah, não está bom, não gostou, está fora. Entra outro. Então não é dessa forma. E outra coisa, profissionais que se formaram, entendeu, de uma forma ruim, em faculdades ruins, porque outra pauta da FENAM, abertura indiscriminada de faculdade de medicina, que o Brasil está estourando aí em 600 faculdades de medicina, e dessa forma chamamos a atenção de vocês. Não adianta a gente ter um menino que formou numa faculdade dessa privada, deixou ali uma dívida enorme para os pais estarem pagando, e quando cai no mercado ele está desqualificado. Ele não consegue entrar numa residência médica. Então, eu chamo a atenção de vocês também, que esse tipo de administração, através da terceirização, também vocês têm que estar preocupados justamente com o profissional que está ali, se ele foi bem formado, se ele está capacitado para poder estar trabalhando ali. Excelente. Doutor, você tocou em um assunto que eu acho muito importante. Às vezes a OS, quando ganha a licitação, ela diminui o quadro, né, de profissionais. Isso. Mas a gente percebe nos hospitais que o atendimento ele só aumenta. Então, como é que você acredita que um sistema ele pode se manter com uma quantidade de profissionais reduzida e um aumento de atendimento muito elevado? E o impacto que esse tipo de administração pode trazer, por exemplo, para quem está acabando de se formar, que sonha, por exemplo, em viver da medicina? Olha, você fez uma pergunta excelente. Os índices que eles colocam, essas OS, parecem ser fenomenais. Entramos aqui nessa prefeitura e tivemos esse resultado, mas com número menor de médicos, como é que é isso? Boa pergunta. O que que acontece? É a exploração do trabalho médico, é a escravização do trabalho médico. Olha, a partir de agora, hoje, ao invés de você atender 20, você vai atender 40, um no plantão de 24 horas, você tem que atingir uma meta tal. Dessa forma, o médico é um robô, é uma Sim. máquina para poder estar atendendo. A qualidade cai. Você perguntou também, cai no atendimento e no resultado. E o custo é altíssimo. Materiais, insumos e tudo. Então, foi muito bem colocado que não se engane com esses índices que são colocados de resultados por essas OS, são maquiados na maioria das vezes, são índices falsos da exploração do médico. E essa garotada nova, como você perguntou, nós ficamos muito preocupados. Primeiro, pela inexperiência. Sim. E de repente assume um plantão de um pronto-socorro e aí vem um mau resultado médico. Hoje nós temos, nos primeiros 5 anos de profissão de um médico, ele está passando por 3 tipos de processo. Te prepara, estou até me arrepiando que eu lembrei desse detalhe. O médico, nos primeiros 5 anos, o recém-formado, que entra nesse tipo de situação, de péssimos pronto-socorros, hospitais, maternidades e UPAs, em 5 anos ele pode ter 3 processos: civil, criminal e ético profissional. O civil, eu quero indenização. O criminal, eu quero te prender, doutor. E o terceiro, eu quero ser pego o diploma, que é o ético profissional. E isso acontece com o médico no Brasil inteiro, e isso é preocupante, por causa das péssimas condições quando você tem a terceirização.
Excelente. Essa é uma temática que a gente passaria tranquilamente aqui o dia inteiro, né, doutor, falando. Mas para a gente finalizar a nossa entrevista, você tem algum canal de comunicação ou alguma rede social para que as pessoas possam acompanhar um pouco mais de perto o seu trabalho? Sim, sim. Pô, a gente é do Espírito Santo, temos o Sindicato dos Médicos, tem o nosso portal, Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo, ou simes@simes.org.br. Esse é o nosso. Nós temos o Facebook, nós temos o Instagram, nós temos o WhatsApp e o nosso portal do Sindicato dos Médicos. É o único sindicato médico do Estado do Espírito Santo. É uma base estadual que cobre 78 municípios. Excelente. Esse foi mais um episódio aqui do Recorte Saúde em parceria com o CIMEP, diretamente do Fórum Nacional, que trata sobre o futuro, né, da saúde. Estivemos aqui com o doutor Otto Fernando, presidente do Sindicato do Espírito Santo, vice-presidente da Federação Nacional, que trouxe uma temática maravilhosa, didática. Então, eu quero agradecer mais uma Muito vez sua obrigado. participação e deixar também as portas abertas do Recorte Saúde. Então, sempre que precisar e querer utilizar o nosso canal Comunicação para espalhar o seu pensamento, a sua forma de pensar, fique à vontade, Muito porque obrigado. você soma demais para toda a comunidade médica. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. O homem é bom, viu?